Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Sam e esse é o Mundo Pandemia, o seu canal de assuntos diversos. Hoje a gente tem mais um Você Sabia Disso? E dessa vez a gente vai falar de uma data hiper mega importante, dia 20 de novembro. Embora seja feriado, caiu no final de semana, mas a gente vai falar sobre o significado da data, que é de extrema importância, o Dia da Consciência Negra. Você sabe por que foi escolhida essa data? Não? Eu te conto já, depois que rodar a vinheta. Antes eu vou fazer um comentário que eu acho que eu vou precisar mudar para o outro cenário, porque esses neném só querem saber de janelinha. Deixa eu fazer um rápido. Ó, vai cair para trás, ó, de tão hipnotizada, tá vendo? Eu soltei e ela caiu. Fala oi. Eu nem tinha visto que você tava gravando, gente. Tô mais ocupada com outras coisas. Tá vendo? Vê, se eu posso. Gente, dia 20 de novembro, por que essa data foi escolhida para o Dia da Consciência Negra? Bom, dia 20 de novembro é a data do falecimento de um dos grandes líderes, de um dos grandes ícones, acho que podemos dizer assim, do movimento contra a escravidão, que foi Zumbi dos Palmares. Então, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi sofreu uma emboscada e aí com isso ele acabou sendo morto. Mas quem é Zumbi dos Palmares, para aqueles que não conhecem? Bom, o Quilombo dos Palmares, ele era um dos maiores símbolos de resistência, né, contra a escravidão. E Zumbi dos Palmares era o líder desse quilombo. Quilombos são lugares onde os escravos, né, maior parte de escravos, né, que fugiam, que conseguiam fugir, ficavam, né, em busca de viver de forma livre, né, e independente. Então eles ficavam nesses quilombos e eles travavam, né, diversas formas de se proteger. Os quilombos eles eram cercados de madeira, eles tinham uma sentinela reforçada e por todo o seu entorno, né, tinham várias armadilhas com buracos e lanças profundas que eram cobertas com folhas, né? Então, se pessoas desavisadas chegassem, elas cairiam no buraco e era morte na certa. Existia apenas um caminho seguro e só os moradores de cada quilombo, né, tinham conhecimento desse caminho para que eles pudessem ir e voltar em segurança. Por muito, muito, muito tempo, o quilombo, principalmente dos Palmares, foi um exemplo, né, do sonho da liberdade dos escravos. Porém, com a expulsão dos holandeses do país, os portugueses se voltaram para a questão das fugas, porque houve um aumento no preço dos escravos. Então, os portugueses, como não tinham mais que se preocupar com os holandeses, eles começaram a se voltar para o que eles consideravam um problema, né? E acharam que a melhor forma de recuperar o preço, né, normalizar o preço, era principalmente recuperando os escravos que fugiram. Com isso, o governador de Pernambuco, Caetano Castro, delegou ao bandeirante Domingos Jorge Velho e ao capitão Mor Bernardo Melo que capturassem o quilombola Antônio Soares, que era um dos comandantes do Zumbi dos Palmares e também era um amigo dele. Gente, nesse ponto a história meio que se divide, né? Com a captura dele, alguns dizem que conforme ele foi capturado, lhe foi prometido soltura e liberdade, contanto que ele entregasse Zumbi, e outros relatos alegam que ele foi submetido a torturas, e só sob tortura ele informou, né, onde estava Zumbi. Mas de qualquer forma, todos os dois relatos, ele acaba entregando os Zumbi dos Palmares e é feita uma emboscada, né? A questão é que na troca da liberdade
para informar onde estava o zumbi, foi entendido como uma traição, né? Ainda mais ele, que era uma pessoa tão próxima de Zumbi dos Palmares. Então, nesse ponto, a história se divide. E alguns relatos falam que foi sob tortura e só sob muita tortura que ele entregou. E outros dizem que simplesmente com a promessa de liberdade ele entregou sem muita dificuldade, digamos assim. Bom, foi feita a emboscada e no dia 20 de novembro de 1695 eles conseguiram capturar Zumbi dos Palmares e infelizmente o mesmo foi assassinado. E aí com isso, como ele era um dos líderes, um dos grandes símbolos, né, o movimento acabou perdendo força. Os portugueses não permitiram que novos quilombos surgissem, né, fizeram uma segurança maior para não ter novas fugas de escravos e acabou enfraquecendo em si o movimento dos quilombos. Uma parte terrível da nossa história, né, do país e do mundo, né, digamos assim, porque a questão da discriminação, do preconceito, ele no mundo inteiro a gente tem relatos tão ruins quanto em outros países também. Mas esse é a nossa história e o dia de 20 de novembro foi escolhido por conta disso, porque um dos grandes líderes faleceu nessa data. Então, é uma data de se lembrar a luta, a conscientização, ao não preconceito, à não discriminação. E, bom, é isso. Gente, esse foi mais um Você Sabia Disso? Contando um pouquinho também da história do nosso país, né? Seja boa ou ruim. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, se inscrevam, curtam e deem tchau, Amora. Tchau, Amora! Deem tchau, Lulu. Tchau, Lulu. Grande beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro. Fui!